Impactos do ETF de Ethereum, ou melhor, potenciais impactos do ETF de Ethereum e, obviamente, como o Ethereum pode acabar performando aí no decorrer deste bull market. A gente vai trazer aqui não somente uma projeção de preço, mas trazer aqui algumas perspectivas barra expectativas aí, né, sobre o projeto Ethereum e, claro, seu token Ether, e como também isso poderá impactar o mercado e por que é importante você ficar atento a esse protocolo durante este movimento de mercado de alta. Bom, há cerca de aproximadamente uma semana atrás, aliás, né, na última quinta-feira, dia 23 de maio, foram aprovados aí alguns formulários de ETFs de Ethereum. A gente vai trazer aqui alguns detalhes importantes para você considerar, né, antes necessariamente da gente trazer até as ponderações sobre como os ETFs de Ethereum podem acabar impactando o preço do token. Antes de trazer realmente todos os detalhes aqui para você, primeiramente eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, é extremamente importante para que a gente possa continuar entregando esse conteúdo para mais pessoas. E claro, além de deixar aí o seu likezinho, confere se você está inscrito no nosso canal. Isso aqui vai ser essencial para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Vale deixar claro que, inclusive, antes da gente fazer esse vídeo, primeiro a gente detalhou todas essas perspectivas que a gente está apresentando, ou melhor, que eu vou apresentar agora para você, também de uma forma mais sintética no nosso canal do Telegram. Por isso, para pegar conteúdo em primeira mão, é essencial aí que você faça parte do nosso canal do Telegram, o link está aqui na descrição. Rapidamente, a nossa advertência de responsabilidade, dizer que o nosso maior objetivo é te passar informação, por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça o seu próprio estudo. Turma, na prática, por que o Ethereum é tão importante, como isso pode fazer, ou pelo menos pode te deixar aí com mais dinheiro durante este bull market. Os ETFs de Ethereum acabam de ser aprovados e isso basicamente, aliás, os ETFs de Ethereum foram aprovados, mas essa aprovação dos ETFs aconteceu de uma forma, digamos que preliminar. A aprovação do ETF, eu vou até trazer aqui uma matéria para você, só para a gente entender. A aprovação dos ETFs por parte da Comissão de Valores Imobiliários norte-americana, ela vai dentro de duas circunstâncias. A primeira é o formulário 19B-4, que foi o que aconteceu para o Ethereum. Por exemplo, para os ETFs de Bitcoin, nós temos a aprovação do formulário S-1. E aí eu vou explicar as diferenças aqui de cada um deles para a gente poder entender. Mas antes, deixa eu pegar aqui uma matéria que deve ter saído aí no dia da aprovação do Ethereum. Tá? Pegar essa aqui. Deixa eu ver se ela vai abrir aqui. Abriu. Bom, vamos lá aqui. Eu trazer para vocês. A matéria diz o seguinte. Após reviravolta, ETF de Ethereum é aprovado nos Estados Unidos. 4 meses após dar sinal verde para os primeiros ETFs de Bitcoin à vista, né, que aconteceu lá em janeiro, nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Imobiliários norte-americana, que é a SEC, aprovou nesta última quinta-feira, que foi o dia 23, todos os pedidos iniciais realizados por todas as gestoras americanas que pretendem lançar ETFs de Ethereum à vista, a segunda maior criptomoeda do mercado. A decisão é o primeiro passo rumo à liberação para a negociação dos produtos. Ao contrário do que aconteceu com o Bitcoin, que foi aprovado no formulário S1, né, os fundos ainda não estarão disponíveis de imediato, ou seja, esse formulário que foi aprovado dessa negociação de ETFs de Ethereum ainda não permitem necessariamente a negociação, ou seja, que o investidor vá lá e compre aquele determinado fundo, como já VanEck, BlackRock, Fidelity, ARK Invest, Invesco, Grayscale e Bitwise. Bom, após uma análise cuidadosa, a comissão considera que as propostas são consistentes, né? Porém, as regras e regulamentos aplicáveis para os parâmetros que a SEC acaba colocando. Em reação ao anúncio, o Ethereum chegou a subir ali cerca de 2, acho que foi até um pouquinho mais alto do que isso, depois fez uma correção e, inclusive, vamos também falar sobre o impacto do preço. Mas o fato é que essa aprovação dos ETFs é ainda uma circunstância que, permite já a listagem dos tickers, né, dos ETFs, porém, esses ETFs ainda não podem ser negociados, só podem ser negociados depois que nós tivermos a aprovação do S1, coisa que ainda não aconteceu.
E aí a gente vai entender alguns pontos sobre como isso necessariamente poderá impactar o Ethereum no decorrer desse bull market. O fato é que muito provavelmente depois que forem aprovados os novos formulários, né, o parâmetro S1, a gente deve ver de fato também um crescimento, uma projeção no preço do Ethereum acontecendo de forma mais exponencial. Lembrando que agora, né, grandes fundos de investimento vão poder se expor e, detalhe, o institucional de maneira geral, através desses fundos de investimento também vão poder tomar posições sobre o protocolo do Ethereum. E é por isso que é importante nós estarmos atentos neste exato momento. Como assim, Felipe? Vamos, antes de necessariamente debater sobre o poder do price action do Ethereum especificamente nesse ciclo, eu quero primeiramente trazer um ponto importante, que é o seguinte: vamos começar aqui avaliando o supply, ou seja, o número de tokens de Ethereum que nós temos no circulante neste exato momento. Bom, o primeiro ponto aqui que eu trago é, se a gente olhar, eu vou até expandir um pouco mais, para aproximadamente julho de 2022, que é quando o Ethereum, o período onde o Ethereum passa pela o processo do demerge. O demerge foi uma atualização entregue no Ethereum que permitiu que o Ethereum, digamos que, mudasse o seu consenso de Proof of Work, de prova de trabalho, para prova de aposta, ou Proof of Stake. Esse consenso agora para o Ethereum permitiu que a gente visse uma queima de tokens do circulante. Deixa eu até expandir um pouco mais o tempo. E percebam, se a gente olhar de 2021, de julho de 2021, a gente tem dados aí, vou puxar todo o período aqui de dados que nós temos, basicamente de maio de 2021 até aproximadamente setembro de 2022, a gente vê o supply do Ethereum extremamente inflacionado. A gente viu ali um crescimento de aproximadamente 116 milhões de tokens no circulante, a um pico que alcança ali a marca de aproximadamente 120 milhões e meio de tokens. Vem então essa atualização muda o consenso da rede, e após a mudança desse consenso, nós vimos agora os mineradores podendo, os mineradores não, agora os validadores fazendo prova de aposta, fazendo staking do Ethereum, e esse staking também surge com um outro protocolo, um outro processo, que acaba permitindo a queima do Ethereum também. Eu vou reduzir agora aqui a exposição desse tempo para depois da, digamos que, liberação dessa mudança aí do Ethereum. E percebam o seguinte: a gente então começa a ver a linha roxa aqui é a redução desse supply. E a gente vê ali sendo uma queda sendo registrada de mais de 120 milhões e meio de tokens do circulante. E o fundo que nós alcançamos foi agora há pouco, em abril de 2024, onde a gente viu ali o supply caindo de 120 milhões e meio para aproximadamente 120 milhões de tokens no circulante. Bom, depois dessa redução significativa para o número de circulantes no Ethereum, a gente está vendo novamente esse número se expandindo. Esse aqui vai mudar agora, vai demorar, a gente vai ver mais deflação no Ethereum acontecendo? Eu acredito que sim, assim como nós vimos recentemente alguns pequenos picos, o Ethereum ele tende a continuar deflacionando. Se a gente puxar aqui pelos dados do Ultrasound Money, onde a gente consegue mensurar esses dados de uma maneira mais consistente, por exemplo, nos últimos 7 dias, ele aponta para uma média anual de, por exemplo, 408 mil tokens de Ethereum sendo queimados, contra uma inflação de 919 mil tokens sendo emitidos. Então, naturalmente, a gente vai ver aqui um supply voltando a crescer. Mas a gente está pegando aqui a média dos últimos 7 dias. Eu posso mensurar aqui, por exemplo, para a média de 1 hora. E essa média de 1 hora ela já muda um pouco. Quando eu, por exemplo, expando para essa média de 30 dias, eu vejo inclusive esse número reduzindo. Na média dos últimos 30 dias, nós tivemos apenas uma queima de cerca de 312 mil Ethereums para aproximadamente a emissão de 919 mil. Então, dentro desse espaço, nós tivemos ali uma emissão anual de quase 600 mil tokens de Ethereum acontecendo. Pode ser que em algum momento, eu acredito que ele voltará, que o burn, né, ou que a taxa de queima do Ethereum ficará mais alta do que a emissão. Vamos aguardar necessariamente aí os próximos meses para que a gente possa mensurar esses dados de uma forma mais assertiva. Mas o fato é que, nesse momento, nós poderemos e deveremos ver muita demanda sendo gerada após o início da, digamos que, abertura de negociação dos ETFs de Ethereum. Bom, avaliando isso, tem um outro ponto que acaba me chamando a atenção também por dados on-chain, que é
o indicador de fluxo dentro das corretoras. Por exemplo, lá em setembro de 2020, nós tínhamos um fluxo muito mais alto dentro das corretoras e atualmente esse fluxo caiu de forma óbvia, progressiva e agressiva no número, no supply, na verdade, disponível de Ethereum dentro das corretoras. Mesmo com o preço do Ethereum subindo, inclusive, significativamente. A gente vê literalmente aqui um cruzamento, onde a gente tem a redução de Ethereum no circulante contra uma alta de preço mais significativa. Ou seja, a gente ainda não tem indicação do preço, ou perdão, do número de tokens de Ethereum entrando nas corretoras de forma, digamos que agressiva, que normalmente indicaria ali para a gente um potencial despejo. Então, partindo desses parâmetros, eu acabo tendo a interpretação aqui que sim, o Ethereum continua sendo acumulado e tem gente que está fazendo, obviamente, aí muita demanda ou que está obtendo ainda muitos Ethereums. Bom, avaliando aqui pelos dados de mercado, a gente chega num outro parâmetro que é importante. Um market cap de aproximadamente 450 milhões de dólares, um ativo que é a segunda maior posição do mercado e a maior das altcoins. Avaliando isso, a gente vem então aqui para o TradingView, que basicamente vai nos ajudar com o seguinte. Eu vou pegar aqui o Total CryptoCap, o Total CryptoCap 1, né, que mostra pra gente o mercado total das criptomoedas. Vou colocar aqui no gráfico semanal. No gráfico semanal, então, nós temos aqui uma perspectiva interessante. Temos aí o mercado cripto ainda não chegou a bater o seu topo histórico no valor total ainda, né? Chegamos já a uma máxima de 2,7 trilhões, mas atualmente em 2,46 trilhões de dólares. Eu pressuponho que nós podemos fazer realmente aí um crescimento de aproximadamente 200 a 300% de valorização para a ação, né, da valorização do market cap. Então, se a gente pegar aqui 200%, eu vou fazer a marca aqui dos 200%, nós chegaríamos ali a próximo dos 7 trilhões e meio, tá? Seria aqui o meu primeiro ponto. E o meu segundo ponto, 300% de valorização, é próximo ali da faixa de aproximadamente 10 trilhões de dólares. Vou deixar também marcado aqui esses 10 trilhões de dólares. Guarda essas informações, porque avaliando isso, nós podemos agora então ir para a dominância do Ethereum. Ethereum.d. A gente chega a um outro parâmetro importante. Na dominância do Ethereum, eu vou excluir o que a gente viu de 2018 para trás, mas vou somente parametrizar aqui com o que a gente viu depois dos topos históricos, o que acontece lá em maio e o que também acontece no Bitcoin, obviamente, em novembro. Aqui, novembro de 2021 e aqui é ali próximo de maio, de abril para maio de 2021. São os dois topos históricos, digamos que, do mercado cripto. Dentro do último ciclo, a gente bate primeiro a maio de 2021, depois em novembro a gente bate no segundo topo. O Ethereum aqui, ele variou e passou desde então a se comportar a uma média de aproximadamente 20%, como quase que a máxima da dominância do mercado, e cerca de 17% dessa dominância, principalmente nos momentos de crise desse mercado. Ethereum volta a recuperar uma dominância de forma muito agressiva, depois, óbvio, aí, né, da aprovação dos ETFs. Né, pelo menos nessa primeira circunstância, que ainda não permite a negociação, mas que já traz aí uma clareza regulatória a respeito do investimento. Então temos um crescimento de 16% aí na semana passada da dominância do Ethereum, o que nos faz entender que ele deve voltar aí para essa marca média de 19 a 21% ali na dominância do mercado durante realmente a grande explosão. Pode ser que o Ethereum ganhe um pouco mais de demanda, pode ser, mas se a gente pegar aqui 20% médio de um total market cap, de um valor total do mercado cripto que tende a chegar, eu vou parametrizar aqui pela faixa mais alta, que são os 10 trilhões de dólares, pode ser que cheguemos a 15 trilhões, alguns analistas sugerem que a gente deve chegar neste ciclo a 15 trilhões de dólares e chegar perfeita, melhor ainda, mas eu vou pegar aqui a aproximadamente 10 trilhões de dólares como o valor total do mercado cripto sendo alcançado. Cerca de 50% desse mercado devem ficar com o Bitcoin, contra aí também 20% para o Ethereum, e o restante deve ali sobrar, por assim dizer, para as outras altcoins. Lembrando que a gente está falando de muito dinheiro dentro do mercado. Mas se o Ethereum ficar então ali com aproximadamente 2 trilhões desse mercado total das criptomoedas,
a quanto o Ethereum poderá chegar neste ciclo. E a gente vai fazer esse parâmetro aqui de forma rápida pelo seguinte. Nós temos um supply hoje do Ethereum de aproximadamente 120 milhões de tokens. Pela média dos últimos 30 dias, é provável que dentro de aproximadamente um ano nós tenhamos aí uma emissão de cerca de 600 mil tokens. Se dentro de um ano nós estivermos chegando dentro da fase máxima do bull market, nós teríamos ali uma inflação para aproximadamente 120 milhões e aproximadamente 120 milhões e cerca ali de 700 a 800 mil tokens se a inflação do Ethereum se permanecesse a mesma. Pode ser que o Ethereum deflacione também. Isso aí vai depender realmente da demanda da rede. Supondo isso, né, se a gente considerar de um ano a um ano e 6 meses o pico desse mercado, e pode ser que esse mercado de alta... Derrubei um negócio aqui, mas tudo bem. Vamos supor que o pico desse mercado de alta acabe passando por mais tempo. Naturalmente, a gente pode também ver uma demanda, óbvio, também de preço sendo aumentada por mais prazo. Mas eu vou pressupor aqui que o nosso mercado de alta esteja concentrado em 2025 e que em 2025 o pico do mercado esteja entre junho a aproximadamente dezembro deste ano, do próximo ano. Então, nós teríamos um market cap total de 10 trilhões de dólares, onde 20% ficaria com o Ethereum, 2 trilhões de dólares. Dentro de um ano e 6 meses, considerando a média dos últimos 30 dias, poderemos ver, e aí poderemos ver, um mercado total que poderá, então, também, um Ethereum que poderá chegar aí a um supply de aproximadamente 121 milhões de tokens no circulante. Isso porque, aproximadamente nos últimos 30 dias, a média anual dos últimos 30 dias traria uma emissão de 600 mil tokens. Então, eu pressuponho que cerca de 600 mil tokens para um ano, mais 300 mil tokens para mais 6 meses. Um ano daqui até aproximadamente junho e mais 6 meses de junho a dezembro de 2025, de julho a dezembro, nós teríamos uma emissão possível de 900 mil tokens. Como nós temos cerca de 120 milhões, 138 mil tokens de Ethereum no circulante, eu vou pressupor que tenhamos 121 milhões de tokens no circulante. Pode ser que esse número reduza, e reduza de forma até significativa. Mas aí a gente vai calcular para mais. Vou pegar aqui a nossa calculadora, então. Calculadora. Temos então aí um market cap possível de aproximadamente 2 trilhões de dólares, se caso o mercado chegue a um market cap total de 10 trilhões e se a dominância do mercado do Ethereum se permanecer em 20% média. Divididos... Opa, então aqui errei, tá? Deixa eu calcular de novo. Eu botei 2 bilhões. Agora sim, 2 trilhões de dólares divididos aí, então, por aproximadamente 121 milhões de tokens dentro do circulante. O Ethereum poderia chegar a uma faixa de 16.528 dólares. O que poderia levar a demanda do Ethereum para mais alta, e a gente vê, por exemplo, o Ethereum chegar a 20 mil dólares, seria a demanda em cima dos ETFs. Seria, por exemplo, uma clareza regulatória mais transparente. Isso poderá acontecer na eleição desse ano, caso o até então candidato Donald Trump acabe ganhando essa eleição e se ele cumprir as promessas que ele tem feito na campanha pró-mercado cripto. Mas isso aí é contar com o ovo que a galinha não pariu. O mercado, inclusive, pode ter um crescimento mais exponencial, caso também nós vejamos esse ciclo se estendendo por mais tempo, uma vez que as taxas de juros tendem a baixar e a gente pode ter uma injeção de liquidez no mercado cripto acontecendo também por um tempo relativamente maior. Mas isso aí também é um ovo, contar com o ovo que a galinha ainda não botou. Então, para esse ponto, 16.500 dólares é completamente possível para que esse ativo acabe, digamos que, acontecendo. Daria aí quase 500% de valorização em relação aos preços atuais. Poderemos realmente ver altas ainda mais expressivas. Pode ser que a dominância do Bitcoin acabe caindo para 40% e o Ethereum chegando a 30%. Pode ser também que o mercado acabe tendo uma performance muito maior, 15, quem sabe 20 trilhões de dólares. Mas isso aí depende de outros fatores que, nesse momento atual, para a gente fazer essa análise, seria muito mais um chutismo do que pegar dados, digamos que, abre aspas, mais realistas. Mas agora eu faço a pergunta a você. A que preço você acha que o Ethereum pode chegar? E eu pergunto também, para você, Ethereum vale a pena? Se sim ou se não, eu queria que você colocasse, vale a pena para você, e eu queria entender o porquê vale a pena. Eu vou te contar para mim. Para mim, eu pego o Ethereum porque eu também tenho usabilidade do token. Não somente pelo viés de valorização, porque vai me deixar rico, até porque, sendo muito sincero, não vejo ele como um token tão assimétrico.
Para mim, a simetria seria se ele saísse aí de 3.700 dólares para 40, 50, 60 mil dólares. Para mim, isso aí seria realmente muito interessante. Mas, partindo do pressuposto atual, eu vejo pouca assimetria, porém, uma necessidade de ter esse token extremamente importante por conta da demanda, não somente dentro da rede Ethereum, mas do token Ether dentro de outras redes também. Agora, se você quer análises como essa, eu vou perguntar quais seriam os outros tipos de ativos que nós deveríamos analisar por essa, obviamente, projeção que a gente acabou de fazer aqui. Manda aí através dos comentários. Tamo junto, espero que tenham gostado do vídeo. Que Deus te abençoe. Confere aí se já deixou o like, se está inscrito no nosso canal. Vou te fazer um rápido convite para estar aí dentro do nosso Census Script, onde você vai poder ter acesso não somente à minha carteira de longo prazo, mas também todos os ativos que nós estamos nos posicionando no médio, curto e longo prazo, seja no mercado à vista, seja no mercado de futuros. Tudo que a gente está fazendo dentro do mercado a gente compartilha por lá. Deus te abençoe e multiplique teu patrimônio. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.